11ª Sessão Extraordinária, primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 23 de maio de 2017. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 11ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura. Solicito a senhora secretária, vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva, Ian Francisco Zanirato Salomão, José Roberto Batista Júnior, Josimar Rodrigues, Luciana Moraes dos Santos, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, presente, Paulo Roberto Pereira, Reinaldo Moraes dos Santos, Ricardo Ibrahim Valarelli, Sérgio Donizete Ferreira, Vitor Urbini Teodoro. Senhor presidente, 12 presentes, uma falta. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som dessa sessão estão sendo transmitidos em tempo real à internet para acompanhamento da população. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nessa sessão. Solicito a senhora secretária que proceda a tal sorteio e convido os vereadores Paulo Japonês e Josimar Rodrigues para auxiliarem o procedimento. Luciana Moraes dos Santos, Ricardo Ibrahim Valarelli, Reinaldo Moraes dos Santos, Ian Francisco Zanirato Salomão, José Roberto Batista Júnior, Paulo Roberto Pereira, Vitor Urbini Teodoro, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, Cícero Ribeiro da Silva, Sérgio Donizete Ferreira, Josimar Rodrigues. Obrigada. Ordem dos vereadores a ser utilizadas nas votações das matérias. Primeiro, Luciana Moraes dos Santos. Segundo, Ricardo Ibrahim Valarelli. Terceiro, Reinaldo Moraes dos Santos. Quarto, Ian Francisco Zanirato Salomão. Quinto, José Roberto Batista Júnior. Sexto, Paulo Roberto Pereira. Sétimo, Vitor Urbini Teodoro. Oitavo, Márcio José Barbosa. Nono, Mário César Garmes Timóteo. Décimo, Neide Aparecida Teodoro de Lima. 11º, Cícero Ribeiro da Silva. 12º, Sérgio Donizete Ferreira e 13º, Josimar Rodrigues. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pelas seguintes matérias de autoria do Executivo Municipal. Matérias em discussão e votação únicas. Projeto de Lei número 026/17, Projeto de Lei número 027/17, Projeto de Lei número 028/17, Projeto de Lei número 029/17. Matéria em primeiro turno de discussão e votação. Proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 001/17, juntamente com a emenda modificativa número 004/17. Nos termos regimentais no meio, o vereador Cícero Policial, para relator especial do projeto de lei número 026/17, o vereador Dr. Ricardo, para relator especial do projeto de lei número 027/17,
o vereador Márcio da São José para relator especial do projeto de lei número 028/17, o vereador Vitor Bini para relator especial do projeto de lei número 029/17 e suspenda a sessão pelo tempo necessário à elaboração dos pareceres. Reaberta a sessão, solicito à senhora secretária que faça a nova verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Ian Francisco Zanirato Salomão. José Roberto Batista Júnior. Josimar Rodrigues. Luciana Moraes dos Santos. Márcio José Barbosa. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima, presente. Paulo Roberto Pereira. Reinaldo Moraes dos Santos. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 12 presentes, uma ausência. Consulto plenário para dispensa da leitura das matérias, uma vez que todos já receberam as cópias reprográficas. O vereador que for favorável permanece sentado e aquele que for contrário que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos. Aprovado pelo plenário, passaremos para a apreciação das matérias. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 026/17 para conhecimento do plenário. Parecer número 030/2017, relator especial ao projeto de lei número 0026/2017, autor, senhora prefeita municipal Almira Ribas Garmes, que autoriza o Poder Executivo a celebrar, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, termo de fomento com a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casa Lar Coronel Juventino Pereira, visando a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, projeto CARA, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. Relatório. Nomeado pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 0026/2017, relata a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Esse projeto visa obter autorização legislativa para que o município possa celebrar, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, termo de fomento com a Associação de Proteção à Criança e Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casa Lar, Coronel Juventino Pereira. O objetivo do convênio é a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, projeto CARA, de acordo com a minuta anexa à propositura. Conforme justificativa apresentada pela prefeita municipal para a execução das ações e atividades previstas na parceria, serão destinados recursos financeiros no montante total de R$ 15.000, conforme o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho. Os recursos financeiros municipais provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA, serão repassados em parcelas mensais de R$ 7.500 no período de maio a junho de 2017. A propositura atende à Lei Federal nº 13.019, de 13 de julho de 2014, e suas alterações, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, e que foi regulamentada no município por meio do Decreto Municipal 6.090, de 16 de fevereiro de 2017. No que tange aos aspectos legais, o projeto de lei se enquadra no disposto do inciso 8º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, que prevê que a celebração de qualquer espécie de convênio entre município e outro órgão se dará somente após autorização do Poder Legislativo. Ademais, o projeto prevê que os efeitos da lei serão retroagidos ao 1º de janeiro de 2017.
Após analisar o projeto e não encontrar vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 0026/2017, em conformidade com o parecer expedido pela Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 23 de maio de 2017, Cícero Ribeiro da Silva, relator. Coloco a apreciação o projeto de lei número 026/17, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, termo de fomento com a Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista, Casalar Coronel Juventino Pereira, visando a manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, Projeto CARA, com recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FMDCA, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça como está, e aquele que for contrário que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, uma ausência. Presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência. Aprovado. Expedindo e encaminhar autógrafo à senhora Prefeita Municipal para os devidos fins. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 027/17 para conhecimento do plenário. Parecer número 031/2017, relator especial ao projeto de lei número 027/2017, autor, senhora Prefeita Municipal Almira Ribas Garnes. Dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº 2909/2014, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para o custeio de alimentação e concessão de moradia aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, em atuação no município. Relatório. Nomeado pela presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 027/2017, relata a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Esse projeto dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº 2909/2014, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para custeio de alimentação e concessão de moradia aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, em atuação no município. O artigo 2º da Lei Municipal número 2909/2014 estabelece que a concessão do auxílio financeiro para o custeio das despesas com alimentação e concessão de moradia ao médico participante será pelo prazo de 36 meses, prorrogáveis por igual período, de acordo com as diretrizes do programa Mais Médicos para o Brasil. Assim, a presente proposta visa prorrogar pelo período de 36 meses tal concessão. A proposição se enquadra quanto aos aspectos de iniciativa e competência nos termos do caput do artigo 53 da Lei Orgânica do Município, combinada com o inciso 4º do parágrafo único do artigo 200 do Regimento Interno e inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito o parecer favorável ao projeto de lei número 0027/2017, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 23 de maio de 2017, Ricardo Ibrahim Valarelli, relator. Coloco a apreciação o projeto de lei número 027/17, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto no artigo 2º da Lei Municipal número 2909/2014, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro para custeio de alimentação e concessão de moradia aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasil, em atuação no município. Está em discussão o presente projeto. Com a palavra o vereador Serginho.
Obrigado, senhor presidente. Aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar o restante da mesa, meus amigos vereadores, servidores desta casa, imprensa, falada, escrita. Hoje, a Thaís, queria cumprimentar também a Thaís Góes, estudante de Direito, seu Elcio Belo, o Adilson Carvalho, o amigo do seu Elcio, que veio de São Paulo, nosso amigo aqui, o Hugo, claro, ex-chefe de gabinete, do prefeito Vinícius Camarinha, também o dito da Secretaria de Obras, e o outro eu não consigo recordar o nome agora, mas são assessores do ex-deputado Vinícius Camarinha e ex-prefeito Vinícius Camarinha. Então, sejam bem-vindos nessa casa. Obrigado pela presença de vocês aqui. Senhor presidente, eu vou ser bem rápido. Só quero dizer para o senhor o seguinte, nós vamos aprovar essa lei com toda certeza, mas em 2014 nós aprovamos, tinha 36 meses, o prazo vence agora dia 3 de junho. Então, eu só peço ao senhor para alertar a senhora prefeita, nesse caso, esse projeto ele não precisava vir de última hora, ele poderia ter vindo com mais tempo, tramitado por essa casa, o senhor entendeu? Então, eu vou pedir só isso aí para o senhor, para pedir à senhora prefeita que não mande tudo em cima da hora. O caso desse aqui não é de urgência especial, não é uma coisa tão urgente. Então, ele poderia ter vindo aí 1 mês, 2 meses atrás. Ele chegou nessa casa dia 12 de junho, então ele poderia ter chego dia 12 de junho, não, 12 de maio, poderia ter chego em dia 12 de abril ou 12 de março, tá bom? Porque tinha um prazo para terminar a concessão aí. Muito obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras. Concordo com as suas palavras, vereador. Nós que estávamos aqui no mandato passado, somos conhecedores da situação. Esse projeto poderia ter tramitado nas comissões perfeitamente. A gente vai estar pedindo para o pessoal dos projetos dar uma atenção a essas situações que andam ocorrendo. Muito oportuna a sua colocação. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Dr. Ricardo. Boa noite, minha gente. Cumprimento o nosso presidente, membros da mesa, meus novos colegas, funcionários dessa Câmara, os visitantes e o povo, sejam bem-vindos. Infelizmente, eu estava torcendo para que essa prorrogação dos mais médicos para o Brasil fosse para médicos brasileiros. Sabe, eu acho que nós temos uma mão de obra aqui muito boa e não precisaria pegar de fora, não. Infelizmente, vai ser de fora. Obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Japonês. Senhor presidente, membro da mesa diretora, nobres vereadores, companheiros de trabalho desta Casa de Lei, público presente, a imprensa falada, escrita, os internautas que nos acompanham via online. Eu até concordo com o vereador que me antecedeu, concordo plenamente também com o vereador Sérgio, quando ele fala que deveria já ter vindo antes, em outras sessões que já estivemos. Quanto ao doutor Ricardo, na época que foi concedido isso à nossa nação brasileira, pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, nós estávamos vivendo também um caso como a gente está vivendo hoje ainda. Naquela situação, naquela ocasião que foi lançado esses médicos cubanos, onde a mão de obra ficaria bem mais em conta, estavam ocorrendo muitas greves, os hospitais lotados, o povo sofrendo, e achou uma maneira, não que nós não temos mão de obra, temos sim, com certeza. Eu tive agora ali nos hospitais das clínicas de Marília, aquela faculdade AFEMA, que maravilha. Até fiz a moção devido ao atendimento que teve lá, como foi discutido aqui, essa moção que foi votada aqui nesta Casa de Lei, pelo atendimento e pela capacidade dos médicos, as formações que se faz ali. Agora, quando o país entra numa crise, onde as pessoas pensam mais no dinheiro do que na vida, e naquela época estava desse jeito, agora deu uma mudada, não que resolveu também o problema da nossa nação brasileira, trazendo esses médicos para cá, Nós vemos aí os hospitais lotados, a corrupção, o roubo, o desvio de verba, mas é uma maneira, e que eu vejo assim, que é uma luz para despertar mesmo.
Isso é um despertamento. Porque aqueles que são da nossa nação, aqueles que pensam mais no dinheiro em quem salvar, ainda que faz um voto para salvar vida, eles vê esse povo trabalhando com amor. Porque esses médicos eu tive conversando com eles, tenho uma amizade com eles, e são umas pessoas maravilhosas, umas pessoas que desempenham bem o seu trabalho e não pensam tanto, né, no dinheiro. Sim, precisam, mas como no seu país lá, o salário do médico é tão... E aqui, esse salário, ainda que estão distante dos seus familiares, distante do seu povo, da sua nação, mas você vê, é para dar assim para os nossos, né, nossos irmãos, nossos conterrâneos, assim, uma lição, uma pequena lição. Isso daí eu acho até que é permitido pelo próprio Deus, para dar uma lição, porque estava numa situação tão difícil naquela ocasião. Eu estava nesta casa de lei aqui, a gente colocando documento, reduzindo-se carga horária de médicos de 4 horas para 2 horas, estava uma situação difícil. Quando o governo colocou esses médicos entendeu, bancando aí o custeio da moradia e de um salário para esses médicos, deu até uma, né? Os médicos brasileiros parece que teve mais vontade de trabalhar. Eles teve mais vontade de trabalhar. Ainda reclamando porque esses médicos vieram para o nosso país e estão aí, como diz, né? Entre aspas, tomando algum emprego que não toma, porque quem é médico, quem é um bom profissional, não falta emprego, do jeito que a crise está aí na saúde aí, não, a gente pode olhar isso daí, mas eu vejo assim que é uma permissão, né? É uma permissão. Por que essa permissão? Né? Nós sabemos dos nossos profissionais brasileiros, nós sabemos de pessoas competentes, nós sabemos da boa índole que tem essa classe, mas tem uns que visam mais o dinheiro do que o próprio compromisso de estar salvando vidas, né? No Natal mesmo, quando meu menino sofreu um acidente, eu quero pedir aí, né, ao presidente aí que me atenha nessa fala aí, não estou saindo fora do questionamento, eu vi, né, a vontade e a falta de vontade de alguns profissionais. A gente tem tudo isso daí na área da saúde. Tem aqueles que é íntegro, que trabalha e faz hora extra sem pensar no dinheiro. Tem outros que faz hora extra pensando no dinheiro. Tem outros, né, que trabalham, vai atrás e ele não está nem pensando em horas, ele quer salvar a vida. Tem outros que estão passando numa avenida onde aconteceu um acidente, ele desce do seu carro, vai lá e presta aquele atendimento maravilhoso, aquele socorro maravilhoso. Outros não. Outros falam assim, só se me pagar muito bem, não desce do seu carro, não Deus. Tem isso. E eu estou falando aqui, não mudando, vou dar já a parte para o doutor, não estou discriminando ninguém, mas estou dando assim um alerta, que tem coisas que vêm acontecer e simplesmente é um despertamento. Verdadeiramente, nós não precisávamos de outros médicos sair de seus países para estar atendendo o nosso país aqui. Mas naquela situação que foi, o governo implantou isso daí, porque os médicos estavam numa rebeldia, numa desobediência tão grande na sua carreira profissional, que foi preciso isso. Pois não, doutor? Fica à vontade. A parte, doutor Ricardo. Obrigado, meu colega. Nós tivemos um problema sério, que quando vieram os 3, eu fiquei encarregado de fazer o treinamento deles para papelada. Que aqui nós temos muita burocracia e lá em Cuba não se tem tanto papéis. Eu realmente gostei, são pessoas especiais. Só que causou um problema no Brasil, que o médico que veio de lá, eles plantavam hortaliças e criavam porco e galinha para se manter. E ocorreu um problema sério, que houve uma grande contingente de médicos aqui, que a maioria deles pediram asilo político, porque viram que poderiam ganhar até mais do que estavam ganhando, inclusive no seu próprio país. Não sou contra, mas eu sou a favor que nós temos que exigir que nós temos uma boa formação. Vereador, e o treinamento. Seu tempo. Perdão. Mas fica aí essa coisa aí, tá? Então, nessa discussão minha que estou falando aqui, eu não sei se todos compreenderam o que eu quis dizer aqui, o que eu quis estar colocando aqui diante de...
Nós discutimos aqui na legislatura passada, o vereador Sérgio, o vereador Ian acompanhou também, a desvinculação do subsídio deles, do dinheiro deles, do salário deles, porque era tudo junto e eles moravam tudo na mesma casa. E aí vinha, né, o pagamento deles junto, e eles não queriam, eles queriam separar, porque cada um queria ter a sua independência, cada um queria alugar a sua casa, cada um. E veio, e teve que vir para esta casa de lei esse projeto, por incrível que pareça, para desvincular, né? É isso, vereador Sérgio, né? E eles vieram acompanhar aqui. Engraçado que vieram os médicos, parece que eram 3 médicos, né? São 3 médicos, vieram acompanhar. Eles estão corretos. Eles não querem ficar, assim, eu tinha uma médica e 2 médicos, eles não queriam ficar juntos na mesma casa, e o pagamento saía dos cofres públicos, saía do executivo, para aquela casa que foi locada, e para aquele, tudo ali junto. Então desvinculou esse projeto, foi um projeto de resolução, desvinculando, e foi bom. Agora, o que eu quero dizer, foi uma boa eles terem vindo. Né? Eu falo assim, nós temos mesmo profissionais, temos que estudar a nossa nação brasileira, tem que fazer a formação mesmo de ter, mas só que é o seguinte, vai nos hospitais, entra nos hospitais, só quem passa pelos hospitais brasileiros vê o sofrimento, só quem precisa de um PS vê o sofrimento. Eu vou ser sincero aqui, eu não queria falar não, mas sexta-feira mesmo, eu tive um problema. E gravíssimo. O meu filho, ele quase perde a vida, porque escapou a tráqueo do pescoço dele, subiu a secreção, tampou, e eu liguei no PS, perto da minha casa, precisando do médico. Cadê o médico? Presta bem atenção para você ver. E eu falei, então tem que ter aquela técnica de enfermagem que vai resolver. É rapidinho, 1 quarteirão da minha casa. Cadê a técnica de enfermagem? Né? Então, quando nós falamos de médicos que estão vindo de um outro país para atender a uma necessidade de uma nação brasileira, e nós olhamos para o outro lado que nós devemos formar os nossos filhos, que eles se tornem doutores para socorrer, sem Deus, que mais precisam nessa parte da medicina, nós só obtemos isto porque nós necessitamos e nós não temos aqui uma mão de obra como era para ter. E os nossos governantes só pensam em roubar, só pensam em desviar, e a nação sofre. E por outro lado eles querem remendar, colocar remendo velho em tecido novo, né? Não funciona colocar o vinho novo em odres velhos. O que eu quero dizer com isso daí? Eles estão remendando e ainda assim nós estamos sofrendo. E eu tive que levar o menino lá para o pronto-socorro, e o menino foi até sem roupa, que não teve nem tempo de pôr a roupa nele. E se eu não socorro o menino imediatamente, o meu menino já estava sem oxigênio no cérebro, estava tampado, e ele poderia ter perdido a vida se demorasse mais uns 15 minutos, ou até menos. Então, eu falo assim, nós vamos pedir mão de obra dos nossos vizinhos, quando nós podemos ter faculdades e mais faculdades, e não houver tanto roubo na política dos nossos governantes, e construir faculdade, entendeu? Eu fui uma pessoa que eu não estudei, meu português é tudo atravessado, eu costumo falar que eu sou o verdadeiro matuto, só que tem um porém, e eu desenrolo, eu não estou nem aí. Se tiver de falar, falo mesmo. E eu falo assim, o nosso país precisa de faculdades e mais faculdades, como tem na cidade de Marília. Eu tiro o chapéu pela faculdade FEMA, ali, a faculdade que faz uma formação maravilhosa. E eu falo assim, se os nossos políticos não roubassem, como político eu estou falando, se os nossos políticos, governantes não roubassem o tanto que roubaram, dava para fazer muitas faculdades. Essas são minhas considerações, muito obrigado, e o meu voto é favorável, peço aos 9 pares, não precisa nem pedir. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores,
funcionários desta Casa de Lei, público aqui presente, a imprensa escrita e falada, o meu boa tarde. Bom, sobre esse projeto, acho importante falar sobre a questão dos mais médicos. No momento, quando foi trazido para o nosso país, foi até bom. Mas hoje, analisando, tem-se um custo muito alto, não para o município, mas o governo federal, ele tem que repassar um dinheiro para Cuba. Então, aproximadamente, acho que 30% os médicos recebem e 70%, acho que quase isso, precisa ser repassado para Cuba. Então, o gasto do governo federal com esses médicos que vêm de lá é muito alto. Então, acaba, de uma certa forma, não beneficiando tanto. E como o doutor Ricardo bem disse, nobre vereador, nós precisamos também, sim, valorizar os nossos médicos que temos aqui. Houve todo esse problema que foi citado pelo nosso vereador Paulo. Concordo também que algumas pessoas, alguns médicos pensaram mais em si, em questão financeira, mas nós temos que valorizar os médicos daqui. Aqueles, sim? A parte, vereador Paulo Japonês. Eu não estava falando, obrigado pela parte, vereador, eu não estou falando de valores financeiros nessa parte aí. Eu estou falando de uma reeducação. Está reeducando os médicos que gostam, que são mercenários, que gostam de dinheiro. Estou falando assim que tem aqueles que trabalham, que são dignos, mas tem aqueles que não querem trabalhar e ainda faz greve como estava fazendo greve. Naquela época, eu lembro muito bem, estava aqui nessa Casa de Lei. Era greve em cima de greve. Então, isso daí só foi para reeducar. Eu não estou falando aqui que nós não precisamos, valorizar os nossos, da nossa pátria. Concordo com o que você disse, nobre vereador. Mas naquele momento foi oportuno. Acho que hoje acaba sendo assim um pouco até que inviável, ao meu ver. Que nós temos hoje os nossos médicos, podemos ser utilizados aqui. Não que eles não sejam bons, não é esse o posicionamento tomado. Naquele momento, diante do caos que se instalou, foi oportuno sim, concordo. Acho que hoje precisava ser revista essa questão, acho que valorizar um pouco mais a nossa classe. E quero concordar com o nobre amigo vereador Serginho que esse projeto precisava ter mandado para essa casa anterior mesmo, não no afogadilho em cima da hora. Tem que passar pelas comissões e eu concordo também justamente com ele. Meu voto vai ser favorável, mas como o nobre vereador também fez esse alerta, senhor presidente, também eu faço esse alerta para que os próximos possam vir e tramitar por esta Casa de Lei. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra o vereador Vitor Bini. Senhor presidente, nobres vereadores, funcionários da Casa de Leis, população que se faz presente nessa tarde, eu concordo com tudo que foi dito e quando estava na faculdade ainda, a gente sabe que a população brasileira, bom seria se toda cidade tivesse um médico como nós temos aqui, por exemplo, muito bom exemplo, o Dr. Ricardo, que conhece os seus pacientes, que vai na casa dos seus pacientes e conhece de longe a realidade. Infelizmente, estudos demonstram, quando a Unasul propôs a formação do Médico Sem Fronteiras, que os médicos brasileiros que se formam, que são nas universidades públicas, a elite desse país, eles não têm a intenção de voltar para o interior e ser um médico clínico que conhece a realidade. Muito pelo contrário, ele quer se especializar, ser um bom cardiologista, ser um bom, enfim, outras especialidades todas aí. E aí, quando surge esse programa, o Mais Médicos, uma cidade pega em estado de São Paulo, Paraguaçu Paulista, 3 médicos estão aqui por esse programa. O país, de fato, Cuba, a contrapartida era muito boa para eles, né?
São 10 mil reais de salário, 7 mil para o governo cubano, 3 mil para o médico ficar aqui. Um valor muito baixo para um profissional que tenha formação em medicina. Mas era uma demanda necessária naquele momento. Imaginem nesses rincões do sertão brasileiro aí, quanto é necessário que tenha um médico em populações ribeirinhas que não têm acesso a nada. Tampouco a enfermeiro, imaginem a médicos. Lógico que Paraguaçu é uma situação um pouco diferente, porque nós estamos no sudeste do Brasil. Nós temos bons médicos, nós conhecemos os nossos médicos. Mas mesmo assim, até então eu era muito contrário a isso, até que fui na casa da minha bisavó que mora aqui, uma senhora que tem hoje 98 anos, ela disse, chegou o médico aqui falando meio enrolado, porque ele fala em espanhol, mas chegou, conhece o meu problema, toda vez que vem aqui toma um café comigo, e o contato com o paciente faz toda uma diferença para a população. Então eu acredito que, apesar de nós precisarmos valorizar, sim, o profissional que é formado no Brasil, formar mais médicos da família, formar mais médicos que tenham interesse pela sua comunidade local, que nós temos que valorizar esses projetos que são de integração nacional e de integração da América Latina inteira. Hoje nós estamos aprovando aí a moradia e o auxílio luz e energia. É pouco. R$1.000 por mês aí para eles alugarem as suas casas, enfim. Mas no meio de um profissional médico que ganha 3 mil por mês, eu acho que é uma coisa positiva que está ajudando aí muitas famílias que não têm acesso aos médicos terem um conforto a mais com o médico da família presente. São as minhas considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação é de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça como está e aquele que for contrário que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, 1 ausência. Presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 1 ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar autógrafo à senhora prefeita municipal para os devidos fins. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 028/17 para conhecimento do plenário. Parecer número 032/2017, relator especial ao projeto de lei número 0028/2017, autor, senhora prefeita municipal Almira Ribas Garmes, autoriza o Poder Executivo a celebrar, por meio intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, termo de fomento com a Associação São Vicente de Paulo, de Paraguaçu Paulista, Lar do Idoso, visando a manutenção de serviço de proteção social especial para idosos, com abrigamento institucional para idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. Relatório. Nomeado pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 0028/2017, relata a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização legislativa para que o município possa celebrar, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, termo de fomento com a Associação São Vicente de Paulo, de Paraguaçu Paulista, Lar do Idoso. O objetivo do convênio é a manutenção de serviço de proteção social especial para idosos, com abrigamento institucional para idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, de acordo com a minuta anexa à propositura. Conforme justificativa apresentada pela prefeita municipal para a execução das ações e atividades previstas na parceria, serão destinados recursos financeiros no montante total de R$ 92.682,19, seguindo o cronograma de desembolso constante do plano de trabalho. Os recursos financeiros municipais serão repassados em parcelas mensais no período de janeiro a dezembro de 2017. A propositura atende à Lei Federal nº 13.019, de 13 de julho de 2014,
e suas alterações, que estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias envolvendo ou não transferências de recursos financeiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil e que foi regulamentada no município por meio do Decreto Municipal 6.090, de 16 de fevereiro de 2017. No que tange aos aspectos legais, o projeto de lei se enquadra no disposto do inciso 8º do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, que prevê que a celebração de qualquer espécie de convênio entre o município e outro órgão se dará somente após autorização do Poder Legislativo. Ademais, o projeto prevê que os efeitos da lei serão retroagidos ao 1º de janeiro de 2017. Após analisar o projeto e não encontrar vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 00/28 de 2017, em conformidade com o parecer expedido pela Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo Água Grande, 23 de maio de 2017. Márcio José Barbosa, relator. Coloque a apreciação, projeto de lei número 028/17, de autoria da senhora Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar, por intermédio do Departamento Municipal de Assistência Social, termo de fomento com a Associação São Vicente de Paulo de Paraguaçu Paulista, Lar do Idoso, visando a manutenção de serviços de proteção social especial para idosos, com abrigamento institucional para idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações. Está em discussão o presente projeto? Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é simbólico e o quórum para a sua aprovação de maioria simples. O vereador que for favorável permaneça como está, e aquele que for contrário, que se levante ou manifeste sua objeção levantando uma das mãos. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. Aprovado. Expedindo encaminhar autógrafo à senhora Prefeita Municipal para os devidos fins. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do parecer do relator especial ao projeto de lei número 029/17 para conhecimento do plenário. Parecer número 033/2017, relator especial ao projeto de lei número 029/2017, autor, senhora Prefeita Municipal Almira Ribas Garnes. Dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial ao Orçamento Programa 2017 no Departamento de Turismo, visando a restituição de recursos ao Estado de São Paulo e regularização da prestação de contas dos convênios número 090/2012, construção da pista de cartódromo, e número 219/2014, finalização do circuito de arvorismo. Relatório. Nomeado pela Presidência da Casa para analisar e exarar parecer sobre o projeto de lei número 029/2017, relata a seguir, como relator especial, as observações que julgo pertinentes à matéria. Este projeto visa obter autorização ao Poder Executivo para abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Programa 2017, no valor de R$ 31.590,76 para o Departamento de Turismo. A abertura de crédito visa a restituição de recursos ao Estado de São Paulo e regularização da prestação de conta dos convênios número 090/2012, construção da pista de cartódromo, e número 219/2014, finalização do circuito de arvorismo, celebrados com a Secretaria de Estado do Turismo, por intermédio do DADETUR, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, para recebimento de recursos do Fundo de Melhoria das Instâncias. Os recursos necessários à abertura do crédito adicional serão provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, por conta de transferência de recursos financeiros do governo estadual e rendimentos financeiros dos convênios número 090/2012 e 219/2014, conforme classificação constante do anexo 2, se enquadrando nos termos do artigo 43,
parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Federal nº 4.320/1964. A propositura se enquadra, quanto aos aspectos de iniciativa e competência, nos artigos 55, parágrafo 3º, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, combinados com o artigo 201, inciso 4º do Regimento Interno e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. Ademais, o artigo 3º do projeto dispõe que fica alterada a programação orçamentária da despesa do município estabelecida pelo Decreto Municipal número 6.066, de 2 de janeiro de 2017. Após analisar a matéria e não encontrando vícios que possam impedir sua tramitação, emito parecer favorável ao projeto de lei número 029/2017, em conformidade com o posicionamento da Procuradoria Jurídica da Casa, reservando ao plenário a decisão final. Palácios Legislativo, Água Grande, 23 de maio de 2017, Vitor Bini Teodoro, relator. Coloco a apreciação, projeto de lei número 029/17, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito especial ao orçamento programa 2017 no Departamento de Turismo, visando a restituição de recursos ao Estado de São Paulo e regularização da prestação de contas dos convênios número 090/2012, construção da pista de cartódromo, e número 219/2014, finalização do circuito de arvorismo. Está em discussão o presente projeto. Com a palavra, o vereador Serginho. Só mandar um abraço, né, presidente? Senhor presidente, esse convênio, né, esse cartódromo, né, eu precisava falar nesse cartódromo, desse convênio, porque nós, em 2013, quando entramos aqui, né, esse dinheiro estava parado na conta, e graças ao nosso amigo Tuzuka, né, Tuzuka San, ele veio até a Câmara e fez essa reclamação, alertou, nós éramos ainda barriga verde, né, e ele alertou que tinha esse recurso e tinha esse dinheiro do cartódromo lá. Antes disso, nós fizemos um requerimento e, paralelamente, o Tuzuka fez um requerimento ao Ministério Público também, né? E foi isso que fez com que o prefeito, na época, desse início às obras daquele cartódromo, né? Estive lá essa semana com o vereador Josimar, foi ontem, né, Josimar, que nós estivemos lá. Está terminado, infelizmente os vândalos fazem lá, escrevem lá um monte de besteira, quebraram algumas coisas, né? Mas está terminado, né? Só precisa agora ser usado. E nós conversamos com o Serginho, né? Que o nome meu xará até, tem um nome bonito, e ele disse o porquê que ele vai devolver esse dinheiro, né? Que é melhor devolver esses 12 mil que sobrou do cartódromo, do convênio 2012, que são rendimentos, e os 18 mil do arvorismo, porque se ele ficar com esse dinheiro, ele vai pedir um prazo por mais 2 anos. Ele vai ter que colocar dinheiro em contrapartida para fazer alguma coisa, e vai ficar com 2 convênios parados, e o DAD vai chegar lá e vai falar, não, mas você tem tantos convênios, então eles vão eliminar esses convênios, que para 12 mil não vai resolver, e nem 18, para poder pedir novos convênios. Eu acho que foi inteligente da parte dele, eu acho que tem que fazer isso mesmo, que não vai resolver. E nós estivemos lá andando lá pelo centro de convergência, e o que nós encontramos lá, senhor presidente, foi muita depredação, né? Tivemos até que expulsar os meninos, 2 vândalos lá com moto dentro de um barracão que está por terminar, em cima do piso, e a gente, fui lá e coloquei para fora. Então, até estava falando com o Cícero ontem também, né, Cícero, nós temos que acelerar o projeto aí da atividade delegada para cuidar do cartódromo e cuidar do centro de convergência, com policiais ou guarda municipal. O que não dá é para ficar do jeito que está lá, os vândalos acabando com o nosso centro de convergência aí, que foi tão aí sonhado por então prefeito na época, Arruda, né, que é de muita importância para Paraguaçu Paulista. Nós somos uma instância turística para se realizar tantas coisas lá naquele centro de convergência e realmente está se deteriorando pelos vândalos, né. Chegou o ponto, presidente, eles cortarem um alambrado lá para entrar de moto. Um absurdo, uma coisa dessa. Então, se não fizer alguma coisa para colocar a polícia lá, colocar a guarda, colocar a vigia, nós vamos acabar, aquele patrimônio vai se deteriorar e nós vamos perder muito dinheiro e a população não vai usufruir daquilo lá. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Salvou a memória, quando esteve lá na primeira vez para falar do convênio, o senhor ex-prefeito e a sua
diretora de projetos especiais, falou que não tinha o dinheiro, né? Não tinha recurso para a obra. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Paulo Japonês. Bom, considere todos soldados. Como diz, né, o nosso amigo nobre vereador. Senhor presidente, são a regularização, né, e afirmação de convênio. Regulariza para depois afirmam os convênios. O que o vereador que me antecedeu aqui falou, de fato é verdade. Logo no início ali, os vândalos já estavam rebentando tudo. Porque ali tem a pista de motocross já junto ali. E tinha que haver uma separação. E se não haver separação, vai ter sempre isso. São garrafa, caco de garrafa, tudo. Eles levam a bebida e quebra ali, e é uma bagunça só. Agora, o que eu acho interessante é que tem que usar de sabedoria para legalizar, para depois pedir. Porque se não legalizar também, não afirma nenhum tipo de convênio. Não é assim, senhor presidente? Foi o mesmo que aconteceu com o PS da Vila Nova, né? Que teve que fazer um ajuste, um acerto de devolução para acertar as contas, para depois resgatar. E se eu não me engano, não foi inaugurado ainda. Foi inaugurado? Algum vereador sabe? O PS da Vila Nova ali, onde nós discutimos ali, por cima do rancho ali, esse tempo atrás. Então é isso, centro social, é isso que eu falo, né? Eu falo assim, nós não vamos lembrar da administração que passou, porque agora nós temos que cobrar de quem está administrando, do executivo. Foi bom que nós voltamos. Quando o vereador Sérgio vem aqui e fala que tinha barriga verde, né, eu ia perguntar lá se madurou já a barriga, né? Entendeu? Que tá madura, né? Mas legalizar para depois ganhar, para depois receber. Porque se não legalizar também, não tem como afirmar convênio. O meu voto é favorável e eu creio que os nobres pares, agora, a polícia delegada, vocês estão pedindo faz tempo, né, vereador Sérgio? Tem que vir. O executivo, porque na administração passada já estava acertando todos os trâmites legais para isso. Então tem que ter, tem que vir, tem que a prefeita agora ela tem que correr atrás, o executivo tem que correr atrás e trazer este benefício para a comunidade, porque em todo lugar vândalo destruindo, está lá. Para terminar a minha fala, vai lá ver o vestiário do campo do Primec, as pinchações, uma coisa tão bonita, né? Recurso dos cofres públicos. Muito obrigado. Continue a discussão, presente projeto. Com a palavra o vereador Vitor Bini. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria apenas fazer algumas considerações sobre esses projetos do DADTUR. E chega a ser triste nós termos que devolver dinheiro, né? Mas esses dois projetos em específico, tanto o cartódromo quanto a pista de arvorismo, é uma das riquezas mais bonitas que eu vi em Paraguaçu quando nós começamos. Queria fazer até um elogio aqui aberto ao vereador Marinho, que deu uma ajuda para a pista de kart lá. Infelizmente, por obra dos vândalos, nós perdemos isso, né? Mas já é uma iniciativa. A pista de kart lá, quando bem utilizado, nós temos uma equipe aqui de kart que utiliza aquele espaço muito bem, por sinal. E o pessoal vê os prédios que foram construídos lá deteriorados.
é muito triste, é muito triste. E aí eu me lembro também de um requerimento que o vereador Sérgio fez, tanto para o Centro de Educação Ambiental quanto para o Centro de Convenções, sobre as instalações de câmeras lá. Provavelmente eu acredito que é uma boa solução, acredito que é uma coisa positiva que virá aí, e que mesmo nós devolvendo recurso, nós temos aí um bom resultado. E o que eu mais gosto, não por não ser praticante de kart, mas o que eu mais me identifico como uma coisa positiva que o nosso município tem e que é difícil encontrar em outro município, é justamente o circuito de arvorismo. Nós estivemos lá e um lugar maravilhoso que a cidade possui, bem localizado, quase dentro da cidade, uma selva fechada, com um circuito de arvorismo muito bom, muito positivo, pouco utilizado, infelizmente. Mas dentro disso, nós já temos algumas conquistas positivas. O que eu digo com positivas é o seguinte: no Centro de Educação Ambiental, onde está a pista de arvorismo, por exemplo, nós já temos a reestruturação do aquário, nós já estamos pensando alguma coisa para o pequeno lago também. E são poucas ações que vão fazendo uma diferença muito grande. Então, pena, infelizmente, devolvermos dinheiro, mas bom que novos projetos virão com a regulamentação via DAD. Então, acredito que a gente precisa, sim, aprovar. É importante para o município que o DAD esteja presente, ajudando financeiramente nesses tempos bicudos, e nada mais justo que a gente regulamentar, então, tudo que nós tivermos para regulamentar e dar seguimento a novos projetos. Senhor presidente, são as minhas considerações. Obrigado. Continua a discussão, presente projeto. Com a palavra, o vereador Josimar Rodrigues. Bom, mais uma vez, meu boa noite a todos, né? Sobre esse projeto aqui, é muito bom, é importante, os nobres vereadores que antecederam aqui falaram realmente, como estive lá com o vereador Serginho, e nós conversamos com o Serginho, diretor do departamento lá de turismo, e ele falou que ali precisa ser cercado mesmo a questão do cartódromo. E tem um dinheiro em conta, em torno de uns 300 e poucos mil, né, vereador Sérgio, que está parado, porque a empresa anterior, que era para fazer o trabalho ali, para poder fechar, desistiu. Houve uma desistência. Então, ficou travado. Não teve como fazer. Eles que estão lutando para poder, eles conseguem anular essa desistência dessa empresa, para poder fazer um novo processo de licitação, para que a empresa venha ganhar. E esse dinheiro que está em conta ser utilizado justamente para fazer ali a separação, fechar a parte ali do cartódromo. E como de fato foi bem falado aqui, precisa fazer, cercar em torno, separar o circuito, seja motocross, parte do cartódromo, a parte que vem para a parte ali do geral do centro de convergência, e cercando, vai limitar um pouco a entrada dos vândalos para poder destruir o patrimônio. É tão difícil conseguir um recurso para que venha para se fazer um evento, para se construir algo dessa magnitude, parte do cartódromo, motocross, seja o que for, e às vezes o vândalo vai lá simplesmente para destruir aquilo que foi feito, aonde as pessoas vão utilizar. Nós fizemos ali uma volta ali, realmente, pichação para todo lado, algumas paredes danificadas, então é lamentável. Pessoas sem compromisso e vão lá para destruir. Mas existe sim um dinheiro em conta, eu acredito que, e pelo que ele me falou, a administração pública está correndo atrás, estão lutando para poder conseguir, para poder fazer então ali, fechar em torno do cartódromo e evitar que essas pessoas, esses marginais, entram ali e venham danificar aquilo que foi construído com tanto sacrifício. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação de maioria absoluta. Solicito à senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação do projeto de lei número 029/17. O vereador que for favorável ao projeto de lei responda sim e, se contrário, responda não. Luciana Moraes dos Santos.
Ricardo Ibrahim Valarelli, José Roberto Batista Júnior, Paulo Roberto Pereira, Vitor Urbini Teodoro, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. Cícero Ribeiro da Silva, sim. Sérgio Donizete Ferreira, sim. Josimar Rodrigues, sim. Senhor presidente, 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência. O presente projeto de lei recebeu 11 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência. Aprovado. Expedir e encaminhar autógrafo à senhora prefeita municipal para os devidos fins. Coloco em primeiro turno de apreciação a proposta de emenda à lei orgânica número 001/17, de autoria da senhora prefeita municipal, que altera o artigo 2º das disposições gerais transitórias da lei municipal número 1616/1990, lei orgânica do município, e suas alterações, que estabelece os prazos de encaminhamento dos projetos de lei do Plano Plurianual PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e da Lei Orçamentária Anual LOA, juntamente com a emenda modificativa número 004/17. Está em discussão a proposta de emenda à lei orgânica e a emenda em primeiro turno. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria qualificada. Solicita a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação de proposta de emenda à lei orgânica número 001/17 em primeiro turno. O vereador que for favorável à proposta de emenda à lei orgânica responda sim, e se contrário responda não. Luciana Moraes dos Santos, Ricardo Ibrahim Valarelli, Ian Francisco Zanerato Salomão, sim. José Roberto Batista Júnior, Paulo Roberto Pereira, Vitor Urbini Teodoro, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. Cícero Ribeiro da Silva, sim. Sérgio Donizete Ferreira, Josimar Rodrigues. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. A presente proposta de emenda à lei orgânica recebeu 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência. Aprovada em primeiro turno. Passaremos para a votação da emenda. Coloco em primeiro turno de votação a emenda modificativa número 004/17, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da proposta da emenda à lei orgânica número 001/2017. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a sua aprovação é de maioria qualificada. Solicita a senhora secretária que faça a chamada nominal para a votação da emenda modificativa número 004/17 em primeiro turno. O vereador que for favorável à emenda responda sim, e se contrário responda não. Luciana Moraes dos Santos, Ricardo Ibrahim Valarelli, Ian Francisco Zanerato Salomão, José Roberto Batista Júnior, Paulo Roberto Pereira, Vitor Urbini Teodoro, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, sim. Cícero Ribeiro da Silva, sim. Sérgio Donizete Ferreira, Josimar Rodrigues. Senhor presidente, 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma ausência. A presente emenda recebeu 12 votos favoráveis, nenhum voto contrário, uma ausência. Aprovada a emenda, a próxima sessão plenária para apreciação em segundo turno, juntamente com a proposta de emenda à lei orgânica número 001/17. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão extraordinária. Boa noite a todos e muito obrigado.